Oi, 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 sexto ano, tudo bem? Aqui é a professora Tânia. Vamos falar um pouco hoje sobre poluição da água, tá bom? Falamos na aula passada sobre as doenças, né, provocadas pela água contaminada. Hoje a gente vai ver alguns eventos, né, também relativos à água, que podem acontecer quando essa água está poluída, tá bom? Mas o que a água precisa apresentar para eu dizer que ela está poluída, né? Aí eu coloquei para você aqui, ó. O que é uma água poluída? Aí lê aqui comigo. A água torna-se poluída quando ela recebe produtos químicos das indústrias. Professora, mas que produtos são esses? Podem ser agrotóxicos, podem ser detergentes ou ainda outras substâncias, tá bem? Olha só, qualquer indústria, tá? Seja ela qualquer tipo de produto que essa indústria possa produzir, durante os processos de produção, sempre ocorrem algum tipo de sobra, né, de substâncias que são usadas nessa fabricação. E aí a indústria, ela precisa eliminar essas sobras, tá? Essas substâncias que resultam do processo produtivo dessa indústria. E aí que entra, né, o problema ambiental, porque muitas indústrias liberam esses produtos, tá? Essas sobras, né, de substâncias químicas diretamente no ambiente. E isso é crime, tá? Isso é crime ambiental, porque muitas dessas substâncias elas podem provocar alterações, né, no ambiente, naquela água ali, naquele solo, muito prejudiciais. Não só à água, mas principalmente aos seres vivos que estão ali vivendo, né, nesse rio, nesse lago. Galera, o normal, né, no caso o correto a se fazer seria eliminar, né, essas substâncias de forma segura, ou então promover dentro da própria indústria mudanças químicas nesses produtos para que eles não sejam eliminados no ambiente e possam causar algum problema, tá? Aqui eu listei para você, ó, agrotóxicos e detergentes, né? Os agrotóxicos, eles são substâncias que são usadas para em plantações, principalmente. E essas plantações, tá? Elas recebem esse agrotóxico para que elas não sejam, não sofram, por exemplo, problemas com pragas, por exemplo, né, um gafanhoto, né, ou outro tipo de inseto que possa se alimentar dessa plantação e prejudicar, né, esse produto, tá? Então, para que isso não aconteça, esse é como se fosse um remédio, né, posso dizer assim. Essa substância, ela é colocada nas plantas, né, o agrotóxico, tá? Com o objetivo, né, de evitar é, essa, esse consumo, né, dessa plantação por insetos e outros organismos. Além disso, agrotóxicos podem potencializar, tá, a produção de um alimento, por exemplo, aumentar o tamanho, né, aumentar a resistência, o tempo que esse produto fica para, fica, digamos assim, em boa qualidade, né, para ser consumido. Então, é um recurso utilizado pela agricultura? Sim, só que se ele for usado de, de uma maneira ruim, né, vai prejudicar o ambiente. E os detergentes são os sabões que nós usamos,
né, na nossa residência, por exemplo, aquele sabonete que a gente lava a mão, né? Aquele sabão que a gente lava a roupa, que a gente lava a louça. Então, se eles forem eliminados diretamente em rios, em lagos, eles vão produzir, ó, uma espuma, tá? Nesses rios, como está aqui na imagem de cima para você. E esse tipo de espuma pode prejudicar os animais que aqui vivem, certo? Ela faz sombra, né? E evita com que a luz do sol entre aqui nas camadas mais internas da água, tá? Isso pode prejudicar os seres vivos que estão aqui vivendo. Olha só, aqui eu coloquei para você assim, ó. Organismos patogênicos também podem ser encontrados na água poluída. O que é um organismo patogênico? É um organismo que tem capacidade de desempenhar uma doença, tá? De formar ali uma doença, certo? Então, nesse contexto, por exemplo, bactérias, ovos de vermes, vírus, tá? Fungos, são todos organismos patogênicos, porque eles podem promover uma doença. Aqui eu te dou um exemplo de um outro problema ambiental provocado por contaminação da água. Coloquei para você aqui, ó. Que problema é esse? É o despejo de matéria orgânica, né, de forma inadequada. E esse despejo pode acarretar, pode provocar a ausência de gases respiratórios na água, como o oxigênio. Tudo bem? Primeiro, o que é matéria orgânica? São resíduos, por exemplo, de esgoto, né? São aqueles resíduos de animais, resíduos de vegetais em decomposição. Então, se for eliminado esse resíduo, né, que pode vir das nossas casas, em um ambiente de lago, que tu tens ali animais, né, vivendo, isso pode provocar uma consequência, né, em relação ao oxigênio presente na água. Lembra que o oxigênio é um gás respiratório. E nós utilizamos esse gás, mas os animais que vivem no meio aquático, como os peixes, também utilizam. Só que eles não respiram o ar, né? Eles respiram o oxigênio que está dissolvido na água, tá bom? Sabe como é que isso acontece? Ó, aqui você tem uma região de lago, né, ou lagoa, e você tem algumas espécies de peixes. Eles utilizam o oxigênio que está aqui, né, na água dissolvido. O que acontece? Quando você tem a eliminação de matéria orgânica para cá, ou seja, fruto de esgoto, por exemplo, tá? Quando você tem essa eliminação aqui do esgoto nessa água, essa matéria orgânica que é em decomposição, misturada na água, vai favorecer o crescimento de algumas bactérias decompositoras. E essas bactérias, elas também utilizam oxigênio para sobreviver. Então, o que vai acontecer? Quando você tem muitas bactérias nesse ambiente se reproduzindo, porque elas estão aproveitando a matéria orgânica que está sendo aqui eliminada, né? Nesse lago, elas vão roubar o oxigênio dessa água para elas. Tá? Então, elas vão pegar esse oxigênio que está aqui em meio, né, à água para elas. Qual é a consequência? Você vai ter a morte de peixes, tá? Porque eles não vão ter oxigênio para conseguir respirar. Então, olha só a consequência, né? O prejuízo que a eliminação inadequada de esgoto pode provocar. Temos também o fenômeno da maré vermelha, né? Ou das marés vermelhas. Como é que isso acontece? Queridos, a maré vermelha. Como assim, professora? A água fica vermelha? Por que esse nome? Primeiro, porque esse fenômeno acontece durante algumas épocas do ano,
em algumas localidades. Da mesma forma que aconteceu aqui antes, ó, que eu expliquei para você, a maré vermelha, ela acontece também quando há eliminação de matéria orgânica em um lago ou em uma lagoa, tá bom? Qual é o problema? Quando há eliminação dessa matéria orgânica nessa água, eu vou aumentar a quantidade de nutrientes aqui nessa água. Isso pode ser bom, né? Mas não tanto. Por quê? Porque esses nutrientes em alta quantidade vão favorecer, de novo, né, o crescimento de micro-organismos que aproveitam esse nutriente para se reproduzir, né, para se alimentar e reproduzir. Só que alguns deles são tóxicos, tá? Alguns desses micro-organismos que aproveitam a matéria orgânica para se alimentar e reproduzir, produzem substâncias tóxicas, tá? Produzem toxinas. E essas toxinas, elas são eliminadas no ambiente, na água. Qual é a consequência disso? Principalmente a morte, tá, de peixes. E se isso não tiver um fim, se nada for feito para evitar essa maré vermelha, até outras espécies além dos peixes já vão sofrer as consequências dessas toxinas, inclusive o ser humano. E, professora, por que maré vermelha? Porque o crescimento desses micro-organismos aqui nessa água, alguns deles, né, têm uma coloração aí avermelhada. E isso faz com que a água também fique avermelhada, tá? Pelo crescimento desses micro-organismos com essa cor, com essa coloração. Por isso que chama-se maré vermelha. Tá bem? E por fim, nós temos, né, o derramamento de petróleo, um problema super importante, tá? E muito frequente, infelizmente ainda, no litoral brasileiro, aonde você tem, né, muitas reservas de petróleo ali. Galera, o petróleo, ele é uma substância, né, super complexa, e é dele que é tirado vários subprodutos, como a gasolina, como o óleo diesel, tá? E vários outros produtos que são comercializados. Por isso que o petróleo é tão valioso, porque dele se retira muita coisa que pode ser vendido, tá? Que pode ser comercializado. Galera, qual é o problema? É que quando ocorre um acidente, ao retirar o petróleo, né, da profundidade do solo, né, que é lá onde ele está situado, esse petróleo ele pode extravasar e ele pode vazar ali para o oceano, né, ou para uma região de mar próximo aonde ele estava sendo captado. O óleo, né, o petróleo, ele não se dissolve em água. Então, ele forma uma camada que fica sobre a água, ele fica em cima da água, na superfície. O petróleo é negro, tá? Ele é escuro. Então, por isso, aquela camada escurecida que fica em cima da água vai formar como se fosse uma capa e vai evitar com que a luz do sol entre nas águas. Tá? Então, as algas que estão ali dentro, né, esses seres vivos que fazem fotossíntese, vão começar a morrer. Então, elas não vão mais conseguir sobreviver, não vão conseguir mais produzir oxigênio, não vão conseguir produzir matéria orgânica, e isso prejudica outros organismos que dependem dela para sobreviver também. Tá? Além disso, o petróleo ele pode manchar o corpo de animais, como a imagem está te mostrando. E quando ele está presente, né, nesse corpo desses animais, eles não conseguem se movimentar direito, eles não conseguem se alimentar direito e acabam morrendo.
tá bom? Bom, era isso que eu tinha para te falar hoje. Eu encerro por aqui a nossa aula. Grata a todos vocês que assistiram até aqui e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.